Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Quando Deus cria os céus e a terra, o sol, a lua e as estrelas, do caos, do nada, Deus fez tudo. E a palavra de Deus diz que Ele traz à existência aquilo que não existe. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. E todas as coisas subsistem diante da sua vontade e da sua palavra. E Ele criou os animais, as árvores do campo, a vegetação, criou os mares, os rios, os lagos, os animais selvagens, mas Ele queria exaltar o seu nome através da criação da sua imagem e semelhança, que foi a criação do homem, Adão, o primeiro homem que pisou esta terra, porque Deus moldou esse homem do barro, do pó, e soprou sobre ele, sobre as suas narinas, o fôlego de vida. E ele tornou-se alma vivente. Aleluia! E Adão desfrutava da presença de Deus e daquilo que Deus proporcionou para o homem. Nós vivemos num tempo de escassez, de dificuldade, no qual os impostos estão subindo, a alimentação está subindo, a água está subindo, gasolina subindo, a luz elétrica subindo. Mas Deus no princípio criou todas as coisas de graça para o homem desfrutar daquilo que Ele criou. O homem não precisava pagar nada, somente desfrutar daquilo que Deus o entregou em suas mãos. Aleluia! E essa é a mensagem de Cristo: de graça recebeste e de graça dai. Glória a Deus. E Deus disse para Adão: para você não ficar meio desocupado, eu quero que você dê nome a toda a minha criação. E Adão começa a colocar nome dos animais. E quando Adão nomeou a todos os animais, ele parou e descansou. E começou a admirar a criação de Deus. E viu que os animais tinham pares. As rolinhas estavam em pares. Os leões, cada animal era macho e fêmea. E Adão sentiu-se só naquele instante. A Bíblia diz que Deus é aquele que faz com que o solitário habite em família e seja alegre, mãe de filhos. Deus veio para a família. Em Atos capítulo 16, versículo 31, está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Voltamos lá para o jardim do Éden, o paraíso de Deus. Glória a Deus. E Adão sentiu-se só. E nessa caminhada, muitas vezes, nós caminhamos em meio à multidão e muitas das vezes nos sentimos só, desamparados. Parece que a nossa fé naufragou. Parece que não acreditamos mais em nada. Mas Deus trouxe nós nesta manhã para falar que há uma saída e uma solução para o homem. Basta você crer na mensagem do Evangelho. Sucesso é Jesus Cristo, que transforma a alma do homem pecador para o homem santo de Deus. Só no paraíso. E vi a criação de Deus multiplicar-se. Os animais frutificavam. E Deus, que conhece o coração do homem, olhou para Adão e fez com que Adão adormecesse. E criou a mulher da costela de Adão para andar lado a lado com Adão, adjutora, auxiliadora, companheira. Essa foi a primeira instituição que Deus criou na face da terra, a família.
e querem destruir a família, o papai, a mamãe, os filhos, e querem criar uma nova família depravada, fora da palavra de Deus, fora da verdade. Querem criar uma mentira e fazer com que as pessoas creiam na mentira. Isso é o espírito do erro, o espírito do engano, o espírito do diabo. Deus criou o homem macho e criou a mulher fêmea. E disse para Adão e a Eva: multiplicai-vos e frutificai-vos na terra. E eles começaram a desfrutar da criação de Deus. Eles comiam, tinham tudo ao seu alcance. Mas um dia apresentou-se a serpente, o antigo dragão, e distorceu a palavra de Deus. Estamos vivendo um tempo no qual os homens que foram chamados para apacentar o rebanho e doutrinar o rebanho estão distorcendo a palavra de Deus e comercializando a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é negociável. E a Bíblia diz que aquele que é muito é dado, muito será cobrado. Aleluia! Por isso, compromisso com aqueles que são chamados verdadeiramente por Deus e levantados para proclamar a verdade, não negociam a chamada, não negociam as coisas que são de Deus, não mercadejam as Sagradas Escrituras, porque custou muito caro o preço de uma alma. O preço de uma alma não é que nem um produto que você vai no mercado, escolhe o produto, compra, paga no caixa, vai embora, leva, usa e depois joga fora. A alma do homem, a vida do homem custou muito caro, foi preço de sangue e é inegociável. E estamos vivendo tempo no qual falsos pastores, falsos profetas, falsos ministros de Deus estão barganhando com as coisas de Deus e usando e mercadejando a fé das pessoas. Isso não é o verdadeiro evangelho, isso não é palavra de Deus, isso não é a igreja. A igreja de Cristo segue, aleluia, fazendo as mesmas obras que Jesus Cristo fez e maiores ainda, porque ele disse: de graça recebeste e de graça dai. Mas a serpente, a enganadora, aleluia, distorceu a palavra de Deus, no qual está escrito lá no capítulo no livro de Gênesis, capítulo 3, aleluia, que está a queda da raça humana. O pecado é algo que nos distancia da palavra de Deus, e está escrito: ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão à mulher: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou, eu comi
Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Houve um rompimento da relação de Deus com esse casal. Houve uma separação. A comunhão que eles tinham com Deus, no qual Deus se apresentava na viração do dia, no paraíso, no Éden, foi cortada pelo pecado. Eles comeram o fruto que estava proibido para comer. Deus deixou uma ordenança em sua palavra para este casal. Mas a serpente, o enganador, o pai da mentira, o usurpador, engana o ser humano, que promete muitas das coisas e não cumpre, porque ele não se firmou na verdade, não há verdade nele, porque ele fala do que é próprio, a mentira. E a Bíblia diz em João 8,44 que ele é o pai da mentira. Enganou Adão e Eva, e eles tiveram que ser banidos do jardim do Éden pelo pecado. Muitos pensam que não dá nada, as coisas que cometem às escuras, ao oculta, escondido, mas tudo está patente e claro diante dos olhos daquele que tem olhos como chama de fogo. E há um livro no céu no qual está sendo registrada todas as obras do homem que faz debaixo do sol, debaixo desse céu, e nada escapa aos olhos daquele que é a verdade absoluta na terra. E um dia o homem vai ter que prestar contas dos seus atos, dos seus feitos, no qual andou nesta terra, fazendo o bem ou o mal, e será recompensado conforme a obra das suas mãos. E nos conta a palavra de Deus que eles foram expulsos do paraíso. Imagina Deus criar um paraíso no qual você não precisa trabalhar, não precisa pagar para viver, não precisa, aleluia, fazer sacrifício. Deus criou o paraíso para o homem desfrutar de tudo quanto ele fez, mas o pecado cortou o relacionamento íntimo com Deus, porque eles tinham, aleluia, comunhão com Deus, eles tinham intimidade com Deus, eles conversavam com Deus e Deus conversava com eles. Mas o pecado, e a Bíblia diz em Romanos capítulo 6 e versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida em Jesus Cristo, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo pode, aleluia, restaurar o relacionamento cortado no jardim do Éden. O homem nasce sob a lei do pecado, aleluia, o pecado natural. E muitos pensam que quando criança nós batizamos e pensamos que já estamos salvos. Não, a criança não tem discernimento de saber o que é certo ou o que é errado, do que é bem ou mal, aleluia, porque ela é inocente, ela tem o pecado natural. Mas quando ela vai crescendo e vai se tornando jovem, ela começa a observar a vida e começa a discernir as coisas que são boas e satisfazem o seu coração, e as coisas mal que entristecem o seu coração. Daí já vem o discernimento, ali para escolher o caminho que deve andar. E a Bíblia diz: há um caminho que parece bom diante dos olhos do homem, mas o seu caminho, no final, é o caminho que conduz à morte, à perdição, à condenação. Assim como Adão e Eva romperam o relacionamento com Deus, porque eles tinham a palavra de Deus ouvida, o conselho de Deus, a direção de Deus, mas Deus ordenou: o fruto proibido, não olhe, não toque, não pegue, não comam.
Mas eles deram ouvidos ao pai da mentira, o enganador, o ludibriador, que tenta fazer com que as pessoas errem o alvo, errem o caminho que conduz aos céus de glória. E aonde eu posso encontrar Deus? Aonde eu posso encontrar o caminho? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Para chegar a Deus, o homem tem que se submeter à vontade de Deus. E a Bíblia está escrita em Tiago: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu me sujeito à vontade de Deus? Obedecendo a sua palavra, crendo na sua palavra, abraçando a sua palavra, confiando naquilo que Deus deixou escrito nas Sagradas Escrituras, porque nós estamos vivendo um tempo que começou a cumprir-se a palavra de Deus na face da terra, o Apocalipse, o livro da revelação, no qual Deus deixou escrito ao apóstolo do amor, o último discípulo que ficou vivo para anunciar o tempo do fim das últimas coisas. Ele foi preso por amor ao evangelho e foi colocado numa ilha onde só havia bandidos, homens maus, bárbaros. Mas lá Jesus Cristo anunciou e revelou ao apóstolo João o fim de todas as coisas, o livro da revelação, o Apocalipse. E estamos vivendo esse tempo do fim. Um sinal forte na face da terra, pandemia, Covid-19, arrastou milhões de pessoas nos 4 cantos da terra, ceifou milhares de milhares que rejeitaram o convite da salvação. Olha o que Jesus Cristo fez através dos seus servos, anunciando a palavra da verdade, não comercializada, não vendida, porque a alma do homem custa muito caro. A alma do homem inclui o destino da vida do homem na eternidade, com Cristo ou sem Cristo, salvação ou condenação, vida ou morte, céu ou inferno. Não tem outro caminho mediador, outro meio termo, não há. Somente céu e inferno. Lá em Mateus capítulo 7 está escrito, 13 e 14, nos versículos de São Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que estão entrando por ela. Aleluia, mas a porta que leva à salvação é estreita, o caminho estreito e a porta apertada. A coisa vai estreitando, e quando o discurso de Jesus Cristo vai apertando, muitos abandonaram, muitos deixaram de seguir ao Mestre Jesus Cristo. 70 discípulos abandonaram, deram volta, aleluia, e deixaram de seguir a Jesus Cristo. E ficou somente os 12 apóstolos, aleluia. E Jesus Cristo disse: vocês têm toda a liberdade de escolher, de me seguir ou abandonar e ir também. E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: mas para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? A palavra de vida eterna se encontra em Jesus Cristo. Aleluia, Jesus Cristo é a própria palavra revelada de Deus. João 5,39 está escrito: examinai as Escrituras e procurais encontrar nela a vida eterna, e são elas que falam de mim, disse Jesus. Jesus Cristo não anunciou religião, Jesus Cristo não anunciou placa de igreja, Jesus Cristo não anunciou título. Aleluia, ele humilhou-se a si mesmo em forma de homem, se despojou-se de toda a sua glória, deixou toda a sua majestade, deixou a sua coroa no céu para vir à terra e trocou a sua coroa de ouro por uma coroa de espinho. Aleluia, e sofreu sofrimento e morte de cruz. Aleluia, mas foi fiel, aleluia, até o fim, para resgatar o homem da maldição do pecado. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o Cristo que pregamos, não é o Cristo falso. Muitos
Muitos têm se feito anticristo e falsos cristo, anunciando um falso evangelho, no qual você tem que pagar por salvação, no qual você tem que pagar por cura divina, no qual você tem que pagar para obter uma bênção de Deus. Esse não é o verdadeiro evangelho. O evangelho de Cristo é sofrimento, é cruz, é renúncia, é obediência à sua palavra. O evangelho de Cristo é amor e acima de tudo. Aleluia, essa é a marca do verdadeiro cristão, a marca do amor. Não adianta pregar, não adianta anunciar, se não tiver as marcas de Cristo. Glória a Deus. Paulo trouxe no seu corpo a marca de Cristo Jesus: sofrimento, rejeição, calúnia, abandono, prisão, aleluia, açoite, escárnio, zombaria, passou fome, aleluia, passou nudez, passou frio, aleluia, sofreu naufrágio. Essas são as marcas de Cristo. Hoje os pregadores atuais são pregadores modernos que trazem a marca da grife, o sapato de couro, aleluia, o terno, aleluia, italiano. Isso não é marca de Cristo. Marca de Cristo é sofrimento, aleluia. Marca de Cristo é rejeição, é perseguição, é calúnia, é mentira, tudo por amor à verdade e o amor às almas. Mas estão negociando a fé nesse tempo do fim. Está anunciado na palavra de Deus que no meio do rebanho se levantariam lobos devoradores, cães gulosos, falsos cristos, falsos pastores, ministros se disfarçando, aleluia, de mensageiros da luz, que são mensageiros de Satanás, que estão seguindo o caminho de Judas Iscariotes, amando o prêmio da injustiça, que amou Balaão. Então vendendo a fé, tirando das pessoas a sua casa, seu carro, seu automóvel. Isso é falso evangelho, e vão ter que dar conta disso. Por isso, Deus tem levantado nos quatro cantos da terra os verdadeiros anunciadores da palavra de Deus, e vão passar pelo juízo de Deus, do trono branco, e vão prestar conta do rebanho que está sendo assolado, maltratado, mal curado. Eles pregam paz, paz, paz onde não há paz, e curam a ferida do meu povo levianamente, diz o Senhor. Está chegando ai na terra, ai dos moradores da terra. O juízo de Deus está vindo, e o homem tem que buscar salvação na Sagrada Escritura, e não no templo, e não no homem. O Papa não vai poder salvar tua alma, o reverendo não vai poder salvar tua alma, o pastor não vai poder salvar tua alma. Ele vai ter que passar pelo juízo de Deus. O único que pode resgatar o homem do pecado e da condenação eterna chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o nome que é sobre todo nome, no qual todo joelho se dobrará nos céus,